Sim. Então tá, então eu vou começar. Bom dia, né, a todas, a todos. É um prazer aqui estar nessa sala com vocês hoje para discutir essa obra monumental, né, que é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Eu também gostaria de manifestar a felicidade imensa, né, de reunir tantas pessoas interessadas, né, em ler um livro de 600 páginas, né, sempre um impedimento hoje ler um livro tão grande, as pessoas estão, os hábitos de leitura têm mudado, né, os textos são sempre mais curtos, enfim. Então, é muito, muito prazeroso a gente estar envolvido nesse empreendimento, né, de ler um trabalho tão importante e tão monumental quanto o Grande Sertão. Gostaria de agradecer muito a participação de todos e todas, né, que aderiram a essa ideia. A Maria Clara, né, que divide comigo a organização do projeto. Claro, quer se apresentar? Bom dia, é um prazer estar aqui e muito feliz, né, por essa ideia inicial nossa ter engajado tanta gente. A gente pensou em... Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Maria Clara, sou de Curitiba, sou historiadora, mas moro desde o ano 2000, moro no Rio de Janeiro, então estou aqui no calorzinho. Mas eu e a Mília, a gente se conheceu no mestrado ainda, e é uma amizade que já vem de muitos anos, e a gente pensou, né, em voltar a fazer algumas leituras de clássicos, né, que a gente vai deixando a vida escapar, e às vezes é tão bacana, e tanta gente especialista. Então, eu estou muito feliz, é um prazer estar aqui. E a gente vai conversando, a gente está com outras questões, outras ideias, outras propostas, e no decorrer do curso a gente vai falando com vocês também. Obrigada, Clara. Agradecer também os palestrantes, né? A professora Tânia Pellegrini, que vai introduzir o livro para a gente hoje, e a palestra final, que vai ser ministrada pelo professor Fabrício Vaz Nunes, que é meu colega não me espare, e ele está lançando um livro bem interessante sobre ilustração literária, com ênfase nos livros do João Guimarães Rosa. Então, acho que deu esse link bem interessante aqui. Tem os mediadores, que são professores e pós-graduandos, que conhecem o trabalho do João Guimarães Rosa, o livro, e que aceitaram mediar os encontros. Então, um agradecimento especial ao Antônio Carlos Aleixo, ao Antônio Carlos Pinelli, à Cida Greco, ao Cleiton Keber, que gentilmente organizou aquela tabela para a gente com todas as edições do livro, e onde começa e onde termina a leitura de cada parte. Obrigada, Cleiton, foi bem útil isso. O Rodrigo Tchaica e a Vivian Barros, então cada um vai mediar um encontro. Antes de apresentar a professora Tânia, também gostaria de falar rapidamente de como nasceu a ideia desse projeto de extensão. Foi numa conversa informal com a Clara. A gente primeiro queria montar só um ciclo de leituras, né, Maria Clara? Que era uma coisa assim, entre amigos, uma coisa mais simples, né? Mas aí a gente postou no Facebook, daí os colegas foram da ideia e a coisa foi ganhando uma outra forma. E aí eu pensei, por que a gente não faz em formato de extensão, que aí também agrega, né, outras pessoas interessadas, e além de ter a certificação da universidade e o envolvimento dos estudantes. Então, ele foi tomando forma dessa maneira, e com o projeto de extensão a gente podia também que mais pessoas interessadas na leitura desse livro pudessem ter acesso a essa leitura em grupo, né? E aí surgiu esse formato que hoje tem aquele site, que é o Círculo de Estudos Intérpretes do Brasil, Clássicos da Literatura e do Pensamento Social Brasileiro. Esse formato é um experimento, a gente está aqui em fase experimental. Em novembro de 2024, tem um dia que está destinado para a gente fazer um balanço para melhorar o formato no que for possível e seguir a atividade em 2025. Inicialmente, como era um grupo pequeno, a gente ficou pensando no sábado, mas a gente já pensa para o ano que vem fazer um dia da semana à noite,
até para não tomar o fim de semana dos participantes, né? O número de páginas também é um número de páginas razoável por mês, para não sobrecarregar a pessoa que já tem outras atividades para desenvolver ao longo do mês, né? E talvez, se tivesse que ler muitas páginas, se desestimulasse. E toda a primeira quinta do mês eu envio o link para vocês da reunião do sábado. Se eu enviar tudo agora, agendar todas as reuniões, eu acho que daí vai se perder no meio de tantos e-mails e acaba que eu tenho que enviar 2 vezes, né? Então, eu acho que assim vai ficar melhor. Eu vou apresentar a professora Tânia Pellegrini. Ela é professora emérita da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Eu não queria dar um formato tão acadêmico, né, de apresentar todas as coisas que a professora já fez, mas quem não está muito acostumado com esse jargão da universidade, professora emérita é a top da galáxia, né? Então, só para situar a professora Tânia aqui de uma forma mais popular, digamos assim, mas a professora tem um currículo extensíssimo, né? Ela é graduada em letras, português e francês, pela PUC de Campinas, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, e já passou por várias instituições no exterior, seja como professora visitante, como, né, doutorado sanduíche, pós-doutorado, enfim, tem um currículo extenso nesse sentido, com experiência no exterior. Atuou na pós-graduação também como coordenadora da UFSCar, tem na docência, na pesquisa, orientou vários trabalhos na área de teoria literária, e tem a ênfase, acho que isso é bem importante para a gente pensar esse livro, em sociologia da cultura e da literatura, e foco nos temas relacionados às narrativas brasileiras contemporâneas, literárias e visuais, né? Link até que trabalha aqui do Fabrício, e o realismo e a indústria cultural. Então, é um prazer ouvi-la nesse dia de hoje. E antes de eu passar a palavra para a professora Tânia, só mencionar e sempre endossar e sublinhar isso, que esse é um evento gratuito, promovido pela Universidade Pública Brasileira, vai ser certificado pela Unespar, tem uma parceria com a UFPR, através do professor Rodrigo. Acontece todo o primeiro sábado do mês, né, exceto esse encontro por conta do feriado de Páscoa. Também não tem um encontro em julho para preservar aí o recesso das pessoas. E ele vai até novembro de 2024. Então, eu passo a palavra para a professora Tânia e agradeço muitíssimo o convite, né, que ela tão gentilmente aceitou e vai aqui falar para a gente um pouquinho de Grande Sertão. Obrigada, professora Tânia. Olá, Miliandre, Maria Clara e todos os organizadores e todos os convidados que estão entrando nessa nossa conversa de sábado de manhã, né? Eu quero esclarecer que eu não sou especialista em Guimarães Rosa, ele é um dos autores da literatura brasileira que tem mais crítica, ao lado de Machado de Assis e Clarice Lispector, são aqueles que têm uma fortuna crítica imensa. Então, eu não quero parecer assim presunçosa, falando sobre Guimarães Rosa, mesmo que seja uma apresentação breve, enfim. Eu tomei contato com Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, em 1971. Eu estava no último ano da graduação na PUC de Campinas. O volume que eu tinha é esse, é a 7ª edição, publicada em 1970. Essa numa letra minúscula, num papelzinho grosso. E eu confesso que quando o professor pediu que lêssemos, eu li. Mas eu não entendi nada. Falei, meu Deus, o que é isso? Isso vai além das minhas forças como aluna de graduação, né? Mas eu me encantei por aquele labirinto, por aquela coisa, para mim, esquisita, né?
E muitas vezes eu voltei a ele para fazer trabalhos ainda nos cursos e tal. E deixei de lado. De repente, agora, eu trabalhei com ele também quando dava aula na graduação, na UFSCar, né, dentro dos cursos normais. E agora, quando a Miliandre me convidou, eu falei, poxa, né, é uma oportunidade de pegar de novo aquele monstro, como alguns críticos denominam também, e dar uma olhada. Eu passei essas últimas semanas lendo meticulosamente o livro, e o meu encantamento é cada vez maior. E daí eu me lembrei de um dia que eu estava dando aula na graduação, já faz alguns anos, porque eu estou aposentada. Quando eu li o final do livro para a classe, eu comecei a chorar, e a classe inteira chorou. Então, eu me lembro disso, sabe? Como uma coisa assim, linda e instigante ao mesmo tempo. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é mais ou menos uma aproximação meio subjetiva, pouco informativa, porque eu acho que talvez vocês tenham todas essas informações já a respeito do livro. Enfim, ele começa, há uma passagem no livro, uma frase no livro, O Grande Sertão, em que o narrador, que é um narrador em primeira pessoa, que está contando alguma coisa para alguém, estabelecendo um diálogo dentro daquele monólogo, né? Ele fala assim para o seu interlocutor, que é uma pessoa, digamos, da cidade, é uma pessoa instruída, de alto saber, como ele mesmo diz. Ele fala o seguinte: contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, né? Nós vamos falar dessa astúcia depois, mas eu acho que aí há um outro tipo de astúcia, né? É a que se refere ao tema do projeto, literatura e pensamento social. Há algum tempo atrás, misturar essas coisas não era uma coisa bem-vinda, né? Eu digo do tempo em que eu comecei a entender melhor a literatura. Havia uma certa prevenção da crítica contra aquilo que se chamava de estudos literários, que na época sempre esteve mais vinculada à questão da linguagem, né? O discurso, a narrativa, como se construía, etc. e tal. Então, essa ligação de literatura e outras disciplinas, ela foi se desenvolvendo, o interesse por ela e a aceitação dela foi se desenvolvendo, acho que basicamente mais fortemente dos anos 90 para cá, né? Então, isso me deixou bastante interessada, né? Esse projeto que vocês bolaram. Existe nessa relação entre literatura e outras áreas, especificamente a literatura e sociedade, etc., aparentemente uma oposição entre literatura e realidade. Ora, literatura é uma coisa, realidade é outra, né? Então, a literatura, ela não seria nunca um documento para aí ser investigado o pensamento social, né? Mas, na verdade, eu acho que sempre é bom esclarecer esse aspecto, né? Por mais que todo mundo já tenha conhecimento, que a literatura, seja poesia ou seja prosa, a poesia sempre com aspectos mais específicos, a prosa trabalha com ficções, né? E o que são ficções, né? A palavra vem do latim fingere, que significa fingir. E aí está explicado tudo. Não é? Embora a realidade seja o ponto de partida, há uma contribuição fundamental da imaginação e da fantasia, né? Até eu me lembrei agora de uma frase do Eça de Queiroz, em que ele fala assim, sobre a realidade agora, quando ele começa a falar do realismo, né, do século XIX, sobre a realidade, o manto da fantasia. Então, é nisso que eu queria focar, que o Grande Sertão Veredas, ele é um retrato,
mas ele não é só isso, né? Ele tem muitas veredas para a gente penetrar. Então, é um grande sertão, que aí nós vamos ver que pode ser muitas coisas, e não só apenas o sertão geográfico, dentro do qual há muitas veredas, né? E essas veredas, no caso específico do que eu estou falando agora, elas significam a possibilidade de criação, com imaginação, com fantasia, ligado a um substrato da realidade. Então, o que se pode depreender de Grande Sertão Veredas em termos de pensamento social, ou de realidade, ou de documento, é justamente as narrativas que ele encaminha como se fosse um retrato mesmo. Há toda uma questão envolta nesse livro dele, e dos outros que ele escreveu, contos, etc., de que ele, quase uma lenda, né? De que ele tinha um caderninho que ele usava para anotar tudo que ele encontrava de interessante durante as viagens que ele fez, quando ele era médico ali, no chamado Sertão de Minas Gerais, né? E isso é verdade. Então, ele constrói o Grande Sertão, a realidade de Grande Sertão, com base na realidade mesmo, quase cientificamente, quase etnologicamente, não é? Há descrições belíssimas de plantas, de animais, de pássaros e de rios. O rio é uma coisa muito recorrente ali, o rio e as veredas, os riachos, etc., que tem um significado muito bom, muito interessante, que a gente vai ver melhor depois. Enfim, então, num certo sentido, Guimarães Rosa está seguindo uma trilha que já tinha sido aberta antes, uma vereda que já tinha sido aberta antes, lá no século XIX. Se a gente quiser encarar essa preocupação com a realidade, desde o romantismo. Se a gente pega, por exemplo, José de Alencar, num certo sentido, ele também quis fazer um retrato da realidade, né? Ele escreveu o sertanejo, o gaúcho, mesmo os romances indianistas e Alencar, eles têm um travo de realidade. E eles queriam, naquele momento específico, a rede sumiu, voltou. Ele queria, naquele momento específico, contribuir, de uma certa forma, para a formação da nacionalidade brasileira, que estava ali, nesse momento, como um fundamento também dos escritores, poetas, enfim, né? Uma contribuição para mostrar ao mundo que nós éramos diferentes da colônia, da corte, né? Nós éramos uma colônia e éramos diferentes. Bom, então, essas obras, que depois, num certo sentido, elas abriram veredas para o realismo da década de 30, né, com Graciliano Ramos, com Jorge Amado, com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, eles vêm por esse caminho, esses autores, né? E, de uma certa forma, eu estou usando muito essa expressão, de uma certa forma, o Guimarães Rosa vem vindo por esse caminho. Só que quando ele publica Grande Sertão Veredas, ele já tinha publicado, em 46, ele tinha publicado Sagarana, um conjunto de contos em que ele já traz esses elementos que depois ele vai desenvolver em Grande Sertão Veredas. Então, essa questão de ele ser um regionalista, como aqueles que vieram antes, né, e foram denominados assim, ou não ser um regionalista, ocupou muito tempo a crítica. Eu aqui, para mim, acho que ele é regionalista. Ele é regionalista porque ele vai falar de uma região, das peculiaridades daquela região, das batalhas que se travaram naquela região, das pessoas que existem lá, das relações sociais que estavam se entretecendo ali naquele momento da escritura do livro, não mais, porque ele vai narrar um tempo passado, né?
o tempo da Primeira República, em que predominava ainda a jagunçagem, o coronelismo. Então, são elementos regionais que ele traz no momento em que o Brasil está vivendo o desenvolvimentismo. É os anos 50, ele publica em 56. Então, existe um choque com essa matéria vivente que ele traz, né, com a modernidade que começa a aparecer, que começa a ser vista como uma possibilidade para o desenvolvimento brasileiro, né? Nossa, perdão, sumiu. João, sumiu aqui. João, sumiu. Um minuto. Você pode Tânia, a gente está te vendo e te ouvindo normalmente. Mas eu quero a imagem. Vocês estão me vendo? A gente consegue te ver e te ouvir. Ah, tá bom, só eu que não estou vendo vocês mais. Não sei o que aconteceu. Será que volta? Daqui a pouco pode voltar. É possível. Bom, enfim, continuando aqui. Hoje, toda a obra foi publicada em 56, né, que eu estava dizendo, um momento do desenvolvimentismo brasileiro, com Juscelino Kubitschek, com os 50 anos em 5, a possibilidade de desenvolvimento do Brasil, de crescimento por meio de uma série de metas que o Juscelino Kubitschek instituiu e que visavam desenvolver o país com base na indústria, mas sempre com uma espécie de salvaguarda do poder político central, né, do governo. Enfim, havia no ar uma espécie de otimismo com relação a isso, né? E se isso, por acaso, provocou sequelas, não mais veredas tão otimistas, a gente vai ver depois. Então, quando o livro chega nos anos 50, numa certa forma, ele vai trazer uma contradição muito grande, porque ele vai trazer elementos arcaicos oriundos de um tempo e de um lugar onde o Estado não chegava, né? Em que o coronelismo impunha um tipo de vida dentro de um contexto social em que a população era absolutamente desvalida, em que havia uma miséria absoluta, né, a não ser a dos grandes fazendeiros, e daí surgiu ali o jagunço, que é retratado no livro do Guimarães Rosa. O jagunço, todo mundo sabe, é aquele que é empregado de fazendeiros importantes, fazendeiros de posses, geralmente arrebanhados ali nas cidadezinhas, nas roças, pessoas que não têm como viver, como conseguir suplantar aquele nível de miséria, e eles são empregados para defender os interesses desses fazendeiros, né? E daí as guerras, as batalhas, a violência, a vulnerabilidade dessas pessoas que viviam em armas, que viviam em condições de nômades dentro daquele sertão, protegendo fronteiras e pseudo-fronteiras. Tudo isso o livro vai trazer no momento que não combina mais com isso, a ideia de que isso já estava superado. Então, ele cai como um meteoro, abrindo uma cratera dentro da história da literatura brasileira, que vinha se fazendo, refletindo a realidade brasileira, mas de uma forma que passou do romantismo para o realismo, e também de uma forma totalmente inovadora em termos de linguagem. E sendo que essa linguagem é que possibilitou a visibilidade quase carnal, né, desse ambiente que é retratado. Então,
como eu disse, ele foi chamado de monstro, né? Um monstro por algumas pessoas da crítica. E a crítica não aceitava muito isso. Tanto que ele foi não aceito no começo por muitos escritores e pessoas da elite educada que trabalhava com literatura. Então, perdão, estou olhando aqui minhas anotações. No meu modo. Tânia, voltou a imagem? Não, não voltou. Não voltou. Que pena. E eu fico meio assim, meio sem saber o que estou. Enfim. A gente está te vendo bem, ouvindo também. Que bom. Então, você vai mexer aí? Não? Bom, eu pedi para o João vir aqui olhar e ver se ele consegue, mas não está dando. Se você quiser, pode parar um pouquinho para tentar, se você estiver incomodada de estar falando para a tela. Não, tudo bem. Eu continuo. Tá. Então, na verdade, ele surge, e isso foi que incomodou, além da linguagem absolutamente trabalhada, que é uma coisa sobre a qual eu não vou falar, porque é uma coisa para especialistas teóricos de literatura, esse não é o nosso assunto. Mas ele incomodou fortemente porque ele mostrou, naquele momento, que o sertão não esteve lá, ele estava lá. Ele ainda está lá, se nós pensarmos em hoje, né? Nos dias de hoje. Então, por quê? Porque ele cria um sertão imaginário, um lastro na história, né, de um certo período da história brasileira, que se acreditava ou que se queria acreditar que estava superado. Isso incomodou profundamente a crítica, né? Então, eu queria agora entrar num ponto que eu acho importante. Esse sertão, ele não é, na verdade, ele não é, e aos poucos a crítica foi percebendo isso, ele não é o sertão em si, o sertão geográfico, né? Que o livro descreve como sendo Goiás, sul da Bahia e Minas Gerais. Então, ele coloca ali os seus personagens cavalgando e batalhando nesse espaço geográfico, que denomina de sertão. Mas não é só desse sertão que ele está falando. Por exemplo, ele diz assim: lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde o criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo da autoridade. Esses gerais são sem tamanho, não é? Mas depois ele diz mais para frente, não tão para frente, o sertão está em toda parte. E é daí que a gente vai partir para uma possibilidade de narrativa introspectiva, porque ele vai dar outras possibilidades interpretativas mesmo para esse sertão, relacionadas a ele, sujeito que dialoga, que na verdade faz um monólogo, mas que é um diálogo a respeito desse sertão, tá? Chegaremos lá. E ele fala outra coisa, mais para frente. Sertão. O senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado. Aí é o aspecto bem caracterizado da guerra, né? Da guerra. Sertão é isto, o Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Aí já está também matizada a questão da introspecção a respeito do que o sertão pode ser também, né? Bom,
Então, buscando esse sertão, que depois vai se configurar como uma outra coisa, ele faz uma descrição minuciosa de relevo das águas, das plantas, dos animais, das localidades, das pessoas, dos usos e costumes deles, das lendas e dos causos. Isso é muito interessante, porque ele vai introduzindo lendas e causos no meio do seu monólogo, e a gente percebe que está havendo uma costura que vai levando para uma outra dimensão desse sertão. Né? Geralmente são narrativas ligadas à violência extrema, causos, né, em que ele tematiza a loucura, a demência, a religiosidade. Então, tudo isso vai introduzindo uma outra leitura do sertão. Então, esse aspecto etnográfico, né, é que acentua o realismo dele, né, o realismo que é uma fidelidade à realidade bem específica. Eu quero ler para vocês, a Mili que vai falando quando dá tempo, quando não dá, viu, Mili? Tá bom? Você me ouviu? Eu ouvi, Tânia, eu estava só ligando o microfone. Olha, fica à vontade para falar aí o que você achar necessário, tá bom? Tá bom. Bom, então eu quero ler aqui, na página 27, uma pequena descrição que ele diz, em que ele fala das aves, por exemplo, né? Esse sentido etnográfico que alimenta o sertão real dele. Então, ele diz, de qualquer pano de mato, de entre quase cada encostar de duas folhas, saíam em giro todas as cores de borboletas. Beiras nascentes do urucuia, ali o povi canta altinho, e tinha o xen-xen que tipiava de manhã no revoredo, o saci do brejo, a doidinha, a gangorrinha, o tempo quente, a rola vaqueira e o bem-te-vi e araras enrouquecidas. Não é? Então, com as plantas ele faz a mesma coisa. E é a linguagem que ele cria que faz daquilo um clima absolutamente diferente do que seria a descrição fundamental de um realismo, né? Um realismo comum. Os personagens todos também são representações possíveis de tipos reais que viviam no sertão, né? Os jagunços, os fazendeiros, os roceiros, os caipiras, os matutos, os capiaus. Eu achei engraçado também quando eu vi de novo essa palavra capial, porque é uma palavra que se usava muito na cidade onde eu nasci. Todo mundo era capial. E eu não sabia que havia essa ligação com esse espaço que ele defende, né? Há também uma representação muito acurada das relações sociais, né? Da miséria que vive aquele povo, uma paisagem sem lei nenhuma, em que o Estado está ausente, né? Então, isso é uma coisa que, no momento da publicação do livro, incomoda muito, mas é real, porque se a gente perceber, a gente vai estender isso até agora, né? Bom, ele até cria, e não foi ele que cria, ele cria personagens em torno de uma realidade específica que são os catrumanos, que são o cúmulo da miséria. Eles vivem num recanto mais profundo de um sertão, escondidos no meio de uma aldeia, quase em ruínas, vestindo andrajos, que não tinham contato com ninguém e que estavam vivendo uma epidemia de alguma coisa. Então, esses catrumanos, eles são o retrato absoluto daquilo que o Brasil precisa superar. Né? Se a gente se prende à figura específica que ele criou, né, com todas as cores escuras desse personagem, a gente vê que não é exatamente assim, mas é possível imaginar e vir percebendo que isso foi se mantendo, embora com outras cores. Bom,
todas as lutas, as batalhas e as guerras que ele narra são possibilidades reais, mas foram transfiguradas pela imaginação, né? Vertidas na sua linguagem e pela criação de personagens absolutamente verossímeis, né? Todos os personagens são muito verossímeis, colocados naquele ambiente. Então, vamos começar pelo nome do livro, né? É O Grande Sertão e as Veredas. Eu já fui mostrando que esse grande sertão não é só geográfico e que ele sempre é atravessado por veredas, que são os pequenos rios, os riachos, as fontes, os lagos, né? A presença da água é muito importante aí no livro, porque ela vai introduzindo a noção de fluxo, que depois ele vai associar à própria vida. Bom, se a gente juntar todos os elementos que compõem esse livro, a gente vai ver que é uma obra verdadeiramente épica. É uma epopeia que está ali escrita, e é um gênero que já tinha desaparecido há muito tempo, mas, num certo sentido, nós podemos considerar como se fosse uma epopeia brasileira, né? E, na verdade, é uma epopeia que é um verdadeiro tratado civilizatório, se vocês perceberem, né? Ele através dessas narrações, dessas batalhas entre os personagens, em que uns representam um anseio de modernidade até o fim do jagunçismo, e outros representam a vontade de manter isso. E eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ler, né, meticulosamente. Então, a gente pode dizer que é uma realidade subalterna, estranha, completamente desvinculada daquilo que se acreditava ser a modernização do país naquele momento. Bom, esse é o tempo que eu citei agora, é o tempo da modernização, 1956, mas existe também o tempo da narração, né? Que é a Primeira República, que vai de 1889 a 1930, todo mundo sabe, e que o período no qual quem mandava mesmo era o coronelismo, era o jaguncismo, etc. e tal. O voto de cabresto, né? O cangaço no Nordeste. Então, são todos elementos que estão na história da Primeira República. Agora, nesse espaço que é, ao mesmo tempo, real e simbólico, é que se desenvolve o enredo. Eu já falei do espaço, já falei do tempo, agora eu vou falar do enredo. O enredo é maravilhoso, né? Tanto no sentido de maravilhoso, fantástico, né? Que também são gêneros literários, ali tudo misturado. O enredo trata de um monólogo, que na verdade é um diálogo, de um jagunço que já se aposentou, que deixou a jagunçagem e já é bem velho, e ele fala para um interlocutor da cidade, que provavelmente é um pesquisador que está ali a tentar descobrir como é a vida daquelas pessoas, e ele se dispõe a contar a própria história. Mas a história que ele conta já tantos anos depois dele ter vivido tudo aquilo, é uma história que vem agora travestida num processo de introspecção e num processo em que se percebe que ele analisa tudo para ter respostas possíveis para perguntas que ele ainda não teve. Inclusive, tem uma frase no livro que ele fala: não há respostas, o que a gente tem que ter é sempre novas perguntas. O que a gente vai ter são sempre novas perguntas. Então, nessa narração, ele vai criar
duas personagens principais. Quem está narrando é o Riobaldo, o próprio nome dele já sugeriram que está ali a questão do rio, que é o rio Urucuia, né, o rio São Francisco, e baldo, quer dizer, é um rio que fluiu baldamente, ou seja, não conseguiu nada de realmente positivo ali. Só depois é que ele conseguiu, por herança, estar vivendo tranquilamente no range-rede, como ele diz, né? Então, ele cria também o personagem de Reinaldo, que é o de Adorim. E no meio desses dois personagens que fazem o núcleo amoroso da história, porque é um romance, sempre tem que ter essa relação de um conflito amoroso, ou de ódio, ou de raiva. Existe tudo isso. Então, você tem os dois personagens centrais, os personagens antagônicos, não é? E os personagens adjuvantes, vamos dizer assim. Então, essa trajetória dele contou com todo esse tipo de organização narrativa. O que mais chamou a atenção da crítica e também da maioria dos leitores, né, que não especialistas, enfim, é que essa história de amor é uma história que retrata a homossexualidade. E no período em que a obra foi publicada, isso não se conhecia ainda descrito literariamente, né? Ele coloca um personagem, um macho alfa, um cangaceiro, um jagunço, não é um cangaceiro, um jagunço, metido na violência, vivendo aquelas situações terríveis e aquele modo de vida quase que miserável, não é? Sempre em movimento, sempre a cavalo, e aparece ali uma relação homossexual. Ele se apaixona por Diadorim, porque ele pensa que Diadorim é um homem. Então, ele se apaixona por Diadorim e vive esse tormento, essa angústia de pensar em si mesmo como um homem apaixonado por outro homem. Isso vai o livro inteiro. E aí, nessa trama central amorosa, é que se instala para ele, depois, quando ele já está contando tudo, a presença ou não do diabo e de Deus, né? Que vai ser também o motivo que percorre o livro inteiro. O interessante é que, logo na primeira página, ele já fala disso. Eu vou pegar aqui, peço licença. Na primeira página, ele já traz todos esses elementos, e isso é lindo. Quando ele começa o livro, ele começa com uma palavra nonada. Ninguém conhecia essa palavra, né? Quando eu li o livro pela primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, nonada. Naquela época eu não havia internet, não havia nada para pesquisar sobre essas questões. Então, ele começa, nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore no quintal, no baixo do córrego. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Então, está aí já um problema ligado, a figura ligada a toda a problemática existencial dele mesmo, né? Logo depois, ele vai falar sobre o sertão, ele vai explicar o que é o sertão, e aí ele vai lançando as suas frases mais conhecidas, né? O sertão está em toda parte, e assim por diante. Então, já está tudo aí, como a coisa vai se desenvolver. Ele continua com isso
e vai já fazendo as primeiras interrogações a respeito da existência ou não do diabo, ou seja, também implicitamente da existência de Deus também, não é? E logo em seguida ele vai falar: agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range-rede, e me inventei desse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Dessa pergunta, o diabo existe, não existe, ele vai tirar um dos, digamos, refrões da narrativa. Viver é negócio muito perigoso. E isso vai se repetindo ao longo do livro inteiro. E ele diz, logo em seguida, o diabo vige dentro do homem os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem nos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Ele já está falando de si, da interiorização daquele dilema profundo que ele vive, relacionado ao seu amor aparentemente homossexual de Adorim. Por favor, não pense que eu estou estabelecendo ligações assim objetivas e diretas. Não, é tudo um meandro, é tudo misturado, é tudo vai e vem. Por isso que a leitura é fundamental, não é? Uma leitura criteriosa, uma análise de discurso criteriosa para perceber aonde ele vai chegar. O diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres e nos homens. Até nas crianças. Eu digo, pois não é ditado, menino, trem do diabo? Nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento. O diabo está em todo lugar. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Essa é a epígrafe do livro, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho, tá? Aqui na epígrafe dessa edição que eu tenho, que é a mais recente. Esse redemoinho associado ao vento, né? Que o redemoinho é encontro de ventos que vão em direção contrária. Então, aí já está colocado também a questão do bem e do mal, do diabo e de Deus. Os ventos em relação contrária, criando um redemoinho. E isso vai aparecer até o fim do livro, no final mais terrível que se possa imaginar, não é? Bom, eu gosto de dar esses exemplos, é vício de professora de literatura. Então, são essas citações que eu fiz. E agora, dentro de tudo isso, essa procura de Deus, essa procura de Deus e a procura do diabo juntas, misturadas no pensamento dele, dão aquilo que muitos críticos já acreditam que seja o eixo da narração toda, que é a ambiguidade. Ele mesmo fala, a uma certa hora, tudo é e não é. Não é? Então, tudo ali, para ele, aparece como uma coisa, mesmo agora que ele está narrando, em que ele procura descobrir o sentido de tudo aquilo que ele viveu, tudo ainda aparece como é ou não é, ser ou não ser. Né? A coisa mais impressionante dessa ambiguidade, quando ela se desvela, é de Adorim, cuja frase mais conhecida é de Adorim, minha neblina. A neblina, todo mundo sabe o que é, né? Ela esconde, mostra, ela é móvel, ela é movente, ela vai e volta, abre e fecha. Então, de Adorim, com essa metáfora, fica explícita a essência do livro. Tudo é e não é, a ambiguidade. Eu vou ler para vocês a descoberta do Riobaldo de quando de Adorim morre e ele descobre que, na verdade, ela era uma mulher. Tá?
se vocês me permitem. Deixa eu achar aqui. Eu marquei. Então, houve uma batalha, é a batalha final, né, em que Riobaldo vai conseguir, finalmente, fazer a vingança que ele e Diadorim sempre quiseram. Acabar com Hermógenes e com o bando dele por uma questão de vingança, porque o Hermógenes tinha matado o Joca Ramiro, que era o pai do Diadorim. Então, todas as batalhas que vão se sucedendo ao longo do romance estão ligadas a essa espécie de pacto narrativo, né, que se criou. Mas, no final, ele descobre que aquele amor que ele sentia, aquele amor que ele achava errado, que ele achava indigno, que ele achava impossível, na verdade, tinha sido por uma mulher. É engraçado, bom, isso eu não vou falar sobre isso, mas, enfim. Então, nesse final do livro, eles conseguem entrincheirar o Hermógenes e seu bando numa cidadezinha pequena, e tem a batalha final. E nessa batalha final, o Diadorim, desesperado, cheio daquele ódio, daquela vingança, vai em cima do Hermógenes, o Hermógenes vai em cima do Diadorim, e os dois se matam no meio do redemoinho. Nessa batalha final, ele fala muitas vezes o diabo na rua, no meio do redemoinho. E os dois morrem. O Hermógenes morre, ele consegue a sua vingança, e Diadorim também morre. A gente fica o tempo inteiro, a gente, leitor comum, ai meu Deus, o que será que vai dar? O que será que vai dar? O que deu é isso. E isso é ligado ao pacto que ele tenta fazer com o diabo para conseguir vencer o Hermógenes e seu bando. Então eu quero ler para vocês esse final, sobre o qual eu contei até que eu li para alunos e eles se emocionaram muito. Ele vê a batalha do alto de uma janela de um sobrado, né? Ele vê Diadorim lutando com Hermógenes, aquele rolo na rua, os dois, um enrolados no outro, dentro de um redemoinho, e não consegue fazer nada, né? E daí Diadorim morre. E daí ele conta, finalmente, o que ele acha que o seu interlocutor deve saber. Ele guardou tudo aquilo para o final, né? Final de quase 600 páginas. E ele diz assim: chefe, ganhamos. Hermógenes está morto, remorto, matado. Mas Diadorim também morreu. Daí, eles tinham prendido, eles tinham capturado a mulher do Hermógenes, e ela estava com ele o tempo todo, com eles o tempo todo. E no final, ela é chamada para cuidar de Diadorim morto. Ela diz que trouxessem o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes. Eu desguisei, eu deixei minhas lágrimas virem, ordenando: traz Diadorim, conforme era. Gente, vamos trazer, é o Reinaldo. Daí a mulher vai lavar o corpo, etc. E ela diz, a mulher, a Deus dada, pobrezinha, e disse: eu conheci, como em todo o tempo antes eu não contei ao Senhor, e mercê peço. Mas para o Senhor divulgar comigo, a par, justo, o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo, e eu que eu também só soube, que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci. A dor não pode mais do que surpresa. Coice d'arma, de coronha. Ela era
tal que assim se desencantava num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer. Mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia. Solucei o meu desespero. O senhor não repare, demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Então, é isso que acontece no final do livro, né? O amor que ele tinha por Reinaldo, né? Aquele cangaceiro, não sei porque eu falo cangaceiro, aquele jagunço rude, corajoso, valente, tinha lá as suas esquisitices, mas ele jamais imaginou que ele fosse uma mulher. E quando ele descobre, enfim, que aquele amor que ele sentia não era um amor errado, vamos dizer, né? Alguns críticos dizem que esse é o livro que traz pela primeira vez essa temática mais profusamente. Bom, então, nesse sentido todo, o que o livro traz é também uma mistura dentro do realismo todo que ele tem, dentro do aspecto social, dentro de um tipo de observação da realidade específica. Ele traz também aquilo que a gente chamava de romance introspectivo. É um narrador introspectivo. Uma coisa que jamais seria possível num jagunço meio letrado, ele sabia ler, escrever, sabia ensinar, mas jamais teria essa profundidade de pensamento, de articular dentro da vida dele, em relação a toda a vida dele, as batalhas, as brigas, o sofrimento, do conhecer do sertão. Ele traz um conhecimento introspectivo que dá ao sertão uma outra dimensão. É a dimensão interior. Na verdade, ele já disse lá no começo, o sertão é dentro da gente, não é geográfico. O sertão, ele chama de sertão aquilo que existe dentro do homem e que é uma mistura de bem e mal o tempo todo. Né? O sertão é dentro da gente. Sertão não é maligno nem caridoso. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga ao Senhor, conforme o Senhor mesmo. Digo, que aí é importante, né, porque ele está quase finalizando o relato, ele diz, digo, o real não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Ele não sabia que Diadorim era mulher, mas no meio da travessia da vida dele e daquele momento que ele viveu ali no sertão, ele tinha indícios de que Diadorim era uma pessoa diferente, né? Então, não estava no começo, na saída nem na chegada. Ele se dispõe no meio da travessia. Então, a gente percebe a relação que existe em todos aqueles mínimos elementos que ele cita e que ele faz, e que ele fala, e que às vezes ele diz, mas ali pode estar o diabo. Não, mas será que não é Deus? Então, é um tipo de pensamento filosófico extremamente articulado, né, que o autor do livro traz na criação desse narrador específico, completamente diferente daquilo que poderia ser a narrativa realista de um sertanejo bronco durante a Primeira República, né? E isso está muito ligado, toda essa problemática que ele traz, está muito ligada ao pacto que ele quis fazer com o diabo. Para vencer o Hermógenes, ele queria fazer um pacto com o diabo. Ele tentou fazer. Ele foi lá nas veredas mortas, chamou o diabo, ficou ouvindo todos
ruídos, os cicios da natureza em volta, observando a luz, a lua, o escuro e tal, e chamou Lúcifer, Lúcifer, e não se sabe se Lúcifer veio. A linguagem não explica isso. Como seria um filme de hoje, por exemplo, né? O diabo aparece rodeado de fogo, sentado num trono, não é nada disso. Não apareceu, só apareceu assim, o cicio da natureza, né? Ele começa a sentir muito frio e começa a madrugar e ele vai embora. Só que a partir desse momento em que ele invoca o diabo, quando ele sai dessa situação que para ele se afigurou muito pesada, ele sai aparentemente uma outra pessoa. E é aí que ele resolve ir atrás mesmo do Hermógenes para acabar com ele. Então, é como se ele tivesse feito um pacto com o diabo, né? Falando assim, me deixa matar o Hermógenes, que daí eu dou minha alma em troco. A gente sabe que essa questão do pacto com o diabo é um tema muito recorrente, né, na literatura do século XIX. Tem o Goethe, por exemplo, né, que é o exemplo mais citado que a gente conhece, né, do personagem do livro que faz um pacto com o diabo. Então, isso é retomado dentro do sertão brasileiro, né? E, então, esse pacto que ele faz, ele não sabe se fez, se o diabo veio, se não veio, mas ele mudou. Ele passa a ser um cara muito mais valente, muito mais batalhador, muito mais cruel, muito mais violento até. E no final, ele percebe, não é que ele foi apenas um joguete mesmo, um joguete de toda essa história, porque o preço que o diabo cobrou na interpretação dele foi a morte de Adorim, né? Ele fez o pacto, sabe se fez, se não fez, se o diabo existe, se o diabo não existe. E até hoje ele se pergunta por quê? Porque Diadorim morreu, matando o Hermógenes, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho. Então, eu queria que ficasse claro, então, que em termos literários, a gente tem aí, nesse romance monumental, como a Melina falou, a gente tem a mistura daquilo que é mais arcaico com aquilo que é mais moderno no Brasil, na literatura. O que é moderno? A tentativa de recriação de uma realidade real, quase etnográfica, com um mundo imaginário, fantástico, fantasioso, que é a criação desses dois personagens perdidos numa noite escura no meio do sertão, que na verdade está dentro deles, né? Então a gente tem também nesse livro a possibilidade de mapear dentro daquilo que o autor criou o pensamento da época criada e o pensamento do autor em relação ao momento que o Brasil vivia, né? Um momento em que havia todo um interesse pela realidade brasileira também, mais ou menos nos moldes do que se fez na geração de 30, mas com modificações já bastante claras. E que fique claro, tudo isso foi conseguido pela linguagem, isso que eu acho mais fantástico. Isso daria uma outra palestra. E eu acho que eu encerrei aqui o que eu tinha para falar do livro, né? Porque no final ele fala assim: aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba, tá? É isso. Obrigada, Tânia. A gente poderia bater palma, mas no online não tem essa oportunidade. Dá para bater, tem palma aqui, ó. Dá para bater palma, fazer uma coisa do Libras. Tem as reações. Eu peço um minuto, o João vai tentar mudar para mim. Eu não sou muito versátil. Estou batendo palma aqui também.
E agradecer essa fala tão Não, ele acha que amorosa não vai sobre- conseguir. Ô, Tânia, você Agradeço, quer agradeço. tentar então, eu só agradecer mesmo, que essa fala foi assim, eu li o livro, muitos aspectos eu nem tinha me atinado, eu falei, nossa, que sensacional, né? Essa leitura, e é essa sensação que eu acho que todo mundo tem, mesmo que a gente já saiba que a Diadorim é uma mulher, quem não lê o livro ainda, vai ter, o impacto é o mesmo, se você ler a primeira, se você ler a segunda, se você ler a terceira, isso que eu acho fantástico, assim. Então, eu queria perguntar para você se a gente pode abrir para as pessoas falarem um pouquinho, mas antes eu queria ver se você não quer tentar entrar e sair para você ver as pessoas, porque eu acho que você deve estar um pouco incomodada de só estar vendo até lembrando aí, Eu né? estou mesmo, eu estou. O João, a gente vai sair e vai entrar de novo. Então tá, a gente aguarda, tá bom? Eu tenho uma pergunta para fazer também para a professora Tânia e para todo mundo. Vou polemizar aqui. Vou criar Vamos esperar ela entrar? Oi? Vamos esperar ela entrar? Vamos esperar ela entrar. Eu queria ouvir vocês, que eu estou com uma questão aqui. Tá. A gente pode fazer, claro, um formato aquele assim, né, abrir para as questões, faz as questões e ela responde em bloco, né? Isso. Pode ser? Então tá. Olha lá, o João tá, tô vendo já. Deu certo? O João está aqui resolvendo para mim. E deu certo. Oi, João, tudo bem? Gracinha. Tudo bem. Deu certo? Eu sou apaixonada por esse casal, até fazer um coraçãozinho aqui. Obrigada. E agora tá vendo, Tânia? Beleza. Eu queria... Posso ir, Mili? Então, só para abrir... Então, deixa eu só falar para a Tânia aqui, que a gente vai... Tudo bem abrir uma sessão de falas, assim, sobre o livro? Tudo bem para você? Não, tudo bem para mim, desde que vocês não façam perguntas nas áreas em que eu não tá ótimo, a gente tá ótimo. Eu queria mais saber da opinião de vocês, da professora Tânia e de quem quiser falar. Dentro dessa fala, né, do sertão, como o sertão é dentro da gente, o sertão não lugar, né? O sertão não é apesar do Guimarães ter feito todo aquele estudo que ele, né, que ele fez no detalhe, ele traz isso para o livro, mas o sertão é o lugar de dentro da gente. Não sei se foi essa a intenção, mas eu assisti a peça da Bia Lessa, não sei se alguém assistiu, faz uns 5, 6 anos, né, que ela fez com Caio Blá, e foi muito boa a peça. Só que agora ela está transportando essa peça para o cinema. Não sei se alguém já viu a chamada, né? Com o próprio Caio Blá, com a mesma menina, que eu esqueci o nome dela, que fez Diadorim. Só que o Grande Sertão, que é o nome do filme, se passa numa favela do Rio de Janeiro. O sertão é a favela. Eu ouvi falar. Confesso que eu fiquei bastante incomodada, talvez por um purismo, né? Mas pensando nessa sua fala, né? Tá certo, o sertão é esse novo lugar, mas o livro tem contexto, o livro tem uma função ali. Então, eu queria mais ouvir opiniões, assim, sabe? Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada, né? A Bia Lessa é uma grande cenógrafa, uma grande diretora, acredito que vai ser um bom filme, mas eu confesso um incômodo. Eu queria mais ouvir vocês, apesar da sua fala agora ter me dado uma coisa que possa fazer sentido. Eu posso falar? Pode? Olha, é interessante a sua observação, porque eu confesso que fiquei incomodada com aquela minissérie que a Globo fez, colocando a Bruna Lombardi, por causa de seus maravilhosos olhos verdes, no papel de Diadorim. Eu fiquei muito incomodada, porque contradisse, no meu modo de entender, toda aquela sutileza na descrição do Diadorim ao longo do livro, né? Perdeu-se a ideia do ou não é, que está implícita no Diadorim, Minha Neblina,
Era uma cara de mulher claríssima ali, não tinha como, né? Me incomodou profundamente, quer dizer, não foi uma coisa bem feita, apesar de todo o resto, enfim. Eu entendo o seu estranhamento, né? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: é um livro tão grande, tão imenso, tão enorme, que até hoje ele ecoa. E é interessante porque passou um tempo sem haver muita falação sobre Guimarães Rosa. E agora ele está voltando. Ele está voltando de novo. Essa peça, ela é uma possibilidade, né? Baseada naquela coisa que eu falei, que o sertão está lá, o sertão sempre esteve, o sertão continua. E, metaforicamente, ele pode ser associado à favela, que é um lugar, digamos, sem a presença do Estado, como era lá. Então, essa associação é mais metafórica, né? Ela não é objetivamente uma recriação do livro. Ela é uma metáfora, né, essa criação. Eu não vi, eu tive notícia, eu não sei. Mas é isso que eu diria. Porque no caso também de filmes, né, a gente sempre fala, ai, mas o livro é muito melhor, seja qual filme for, enfim. O livro é muito melhor, isso aí não é o livro, não sei o quê. Mas a gente sempre tem que ter em mente que não é mais a mesma obra, é outra obra. Né? A adaptação de um romance para o cinema, por exemplo. Né? Ela é outra obra, ela não é mais feita com letras, palavras, ela é feita com imagem, som. É outra obra, tem que ser analisada uma e outra separadamente, nunca comparando. Eu acho que essas comparações não dão certo. Mas eu confesso que eu tenho o mesmo estranhamento que você, mesmo percebendo essas coisas que eu te falei agora, por exemplo. Vai estrear ainda, né? Ainda Vai, não. vai. Acho que eu até vou ver para saber. Eu também. Acho que vai dar uma pegada de Cidade de Deus, não sei. Tipo, lembra Cidade de Deus? Então. Eu queria fazer também um comentário. Primeiro, agradecer a Tânia pela belíssima exposição. Adorei aqui a sua apresentação durante 1 hora. Nossa, passou rapidinho. Que bom. Uma delícia de ouvir. No início da sua fala, Tânia, você comentou dessa relação do texto, da produção do texto, primeiro do Sagarana, depois do Grande Sertão, e esse processo de modernização do Brasil aí de 45, depois 56, com a eleição do JK, e como que a obra, de uma certa maneira, sintetiza esse arcaico e esse moderno, que, aliás, é uma chave analítica que vem já no campo da teoria literária há algumas décadas, né, via Robert Schwartz, enfim, a geração que nos anos 60 vai formular essa discussão. Mas, ao mesmo tempo, nessa edição que você também leu aqui para a gente alguns trechinhos, no final tem uma seleção de textos e um excerto de uma carta do Fernando Sabino trocada com a Clarice Lispector. Ele está em Washington e ela está no Brasil, e eles estão comentando sobre a potencialidade desse texto de ser um texto extremamente moderno, ainda que trate de questões do Brasil arcaico, né? Eu fico pensando assim, até que ponto esse texto também ele não tem ele próprio já não é ambivalente por tratar de questões de um Brasil ainda agrário, rural, mas de uma perspectiva extremamente moderna, a ponto de, inclusive, talvez até nos modular, criar uma outra leitura sobre o nacional popular dos anos 60, que é uma discussão toda da intelectualidade de esquerda, do ISEB, do CPC, e me parece que na troca de cartas do Fernando Sabino com a Clarice, eles captaram isso. É um texto extremamente vanguardista, ainda que trate de elementos de um Brasil arcaico. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho disso, se você tem alguma opinião sobre isso, como que o campo da teoria literária lida com essa discussão. Olha, eu concordo com isso, eu concordo plenamente. Eu não quis usar arcaico e moderno porque ficou uma espécie de chavão, né? Quando a gente estuda os anos 60, os anos 70, tem muito isso em toda a produção literária, quando a gente analisa, literária e cultural, quando a gente analisa muito isso. Eu acho, sim, que esse livro, como eu disse,
ele jogou um meteoro em cima da tradicional história da literatura brasileira, né, que vinha se fazendo ao longo do tempo, numa espécie de uma coisa vai para outra, de uma coisa vai para outra. A gente consegue tratar, em média res, todo o processo de surgimento da literatura brasileira e tal, né? Esse livro não. Esse livro abriu uma cratera nesse percurso mais ou menos, digamos, linear dentro da história da literatura brasileira, porque ele em si traz mesmo essas características do arcaico e do moderno que tenta se instaurar no Brasil, né, e que a gente sabe o que vai acontecer depois, e inclusive, aí é outra área, inclusive pelo tipo de linguagem que ele usa. Ele faz todo um processo de recriação da língua portuguesa, misturando o português, evidentemente, com todo o jargão, entre aspas, daquelas regiões que ele retrata. Ele foi meticulosamente botando no caderninho lendário todas as expressões que ele ouviu ao longo da sua estadia ali como médico. E está tudo isso aí no livro. E, a partir disso, ele ainda fez conexões com línguas estrangeiras, que ele sabia várias, né? Ele sempre foi um leitor ávido desde criança, provavelmente uma inteligência assim fora do comum, né? E então ele conseguiu fazer todo um processo de mistura, de hibridização linguística para criar esses personagens. Isso nunca tinha sido feito. Ele modernizou a língua, mantendo o aspecto arcaico, com a criação, recriação dessa língua, e isso dentro da literatura é muito moderno. E trazer de novo toda aquela inquietação de formação da nacionalidade brasileira, né, que está ali presente. Afinal, o que somos nós? Somos aquilo, já não somos mais, está lá, estamos com Deus, estamos com o diabo, onde é que a gente vai dar? Né? Eu acho que é exatamente isso que você falou, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Bom, eu tenho aqui fala. Queria falar um negocinho que primeiro que se eu soubesse que eu ia chorar, eu tinha trazido um lencinho, Tânia. Porque aquela cena final todas as vezes, aquele Ai, nossa, aquilo é meio demais. praticamente impossível não se emocionar e não. Você está tão envolvido com a leitura, né? É. E você chega naquele ponto ali, você nem tá no meio do redemoinho, né? É. E foi sempre de arrepiar assim, essa passagem, e a gente não tem como mesmo se emocionar. Mas eu queria falar uma coisinha que eu acho que liga um pouquinho o Grande Sertão a todos esses livros, né, que a gente elencou como prováveis leituras futuras lá no site, né? Pensando nessa ambivalência dessa construção de uma imagem do que é ser brasileiro, né? E aí eu estou pensando assim que a gente tem de um lado, vou usar até uma música do Chico, né? Tem essa gente humilde que acolhe, que instiga, que atrai, que encanta, né? O brasileiro, que é tão acolhedor, e ao mesmo tempo me parece entranhado, e essas obras representam isso, uma violência, né? Daí tanto que o Chico, o último livro dele é dessa gente, já está com uma coisa meio, né, de desprezo em relação a essa gente, que essas situações de violência elas emergem nas situações mais corriqueiras, e apesar de todos os nossos esforços de modernização, a gente continua hoje no tempo presente, e parece que cada vez e até mais mais contraditório, pensando no contexto no todo histórico de modernização brasileira, a gente ainda tem esse traço que emerge nas situações mais triviais. E aí eu acho que linka com todas essas obras, né, que vai pensar o Brasil, vai pensar o que é ser brasileiro, o Gilberto Freire, as reflexões que vêm lá do século XIX do Instituto Histórico Geográfico, o Sérgio Buarque de Holanda, o Chico também atravessa isso na produção musical,
enfim, tem vários autores que vão tratar dessa dualidade. E o livro, né, com todas essas frentes que ele abre, uma delas eu acho que essa também é bem clara ali, né? E aí ele vai falando mais de violência que são tão violentas, ao mesmo tempo são tão corriqueiras, né? Daquele pai e a mãe, né, tinha o hábito de bater por prazer, praticamente, assim, né? E isso me chamou bastante atenção no livro. Uhum. Que direi eu, não? Eu acho o seguinte, Leandre, eu acho que a violência brasileira, ela é estrutural, muito já se falou isso. Eu lembro que quando eu comecei quando eu fiz o mestrado, eu utilizei essa expressão, a violência estrutural. Ela ainda não estava na moda, entendeu? Agora está. Essa violência estrutural, ela existe. É só pegar a história do Brasil, eu não vou falar nada para historiadores, né? É pegar a história do Brasil, que ela está lá desde o comecinho, né? Então, não tenho o que falar sobre isso. E isso não foi extirpado, né? Se eu posso usar esse termo tão forte, e jamais será. Então, o que veio se sucedendo e que se reflete na literatura das mais diferentes épocas é a presença dessa violência, dessa crueldade. Hoje em dia a gente está sentindo muito isso porque ela passou para a vida cotidiana. Ela está acontecendo todo dia na rua. Não é mais E as redes rural, sociais. urbano. É tudo a mesma coisa. Então, eu acho que esse processo de modernização, né, pretensamente baseado num processo civilizatório, em que o Estado vai conseguir controlar essas manifestações de uma forma ou de outra, ele não está terminado e nem sei se vai se terminar. As nossas condições aqui são absolutamente diferentes daquelas que o Norbert Elias traçou ali no processo civilizatório. Se bem que eu, às vezes, falo que eu acho que hoje a humanidade está muito melhor em relação àquilo que foi a história de antigamente. Não é? Pensem nas mortes, nas batalhas, nas guerras, pelos mais diferentes motivos, na tortura, na Idade Média, sabe, tudo aquilo? Eu acho que muita coisa veio melhorando mesmo, né? Veio se civilizando. Mas eu acho que no Brasil existem condições específicas, né, de condução desse pretenso processo civilizatório. Né? Se a gente quer incluir essa ideia na ideia da nossa modernidade, eu acho que ainda é uma coisa meio capenga. E falando de hoje em dia, então, a gente nem precisa entrar em detalhes, né, com as coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que é isso, Leandre. E eu acho que eu vi o Chico falando isso. A música do Chico, quando ela surgiu ainda naquela aura de otimismo possível, né? Que era um otimismo possível na época. Mesmo com a ditadura, etc. e tal, havia ainda um vislumbre de que, quando a ditadura acabasse, etc. e tal, é só analisar as imagens, né, que eles usam nas músicas, era possível ainda, digamos, simplesmente, um Brasil melhor. Mas terminou a ditadura, quase começou outra, agora, e a gente vê que isso era uma espécie de utopia mesmo, sabe? Eu vejo assim hoje em dia, mas por outro lado eu pergunto, o que seria de mim sem as minhas incertas utopias, né? Eu acho isso, tá bom? Tá ligado meu microfone. Obrigada, Tânia, de novo. Imagina. Alguém quer falar? O Cleiton, a gente vai usar levantar a mãozinha, né? É bom isso, para sinalizar quem quer perguntar. O Cleiton quer fazer uma colocação, então pode ficar à vontade, Cleiton. Ok, obrigado, Meliandre. Pois é, eu fico pensando esse olhar que a professora Tânia colocou sobre o Brasil, esse mesmo olhar talvez que Guimarães Rosa tenha feito na hora de escrever esse texto, porque ele utiliza muitos conceitos
que são conceitos que ganharam, digamos assim, termos de violência, né? O sertão foi descrito desde a origem ali da chegada dos portugueses no Brasil como um lugar de violência, de barbárie. A metrópole, o Brasil era o sertão, né? Era o local, era a colônia. Até hoje se usa, né? A colônia, o interior. Eu sou do interior de Santa Catarina, né? Ah, vamos sair da cidade e vamos para a colônia, né? E Portugal era a metrópole, aqui era a colônia. Depois a metrópole foi para o Rio de Janeiro, o resto do Brasil era colônia, né? Se manteve ainda esse tipo de pensamento. E o Guimarães ele vai utilizando outros termos, as margens, as veredas. Ele começa o livro, né? No nada, né? O sertão é lugar que vive muito, viver é negócio muito perigoso, né? E a gente vive no sertão. E eu já vi alguns autores falando que o Guimarães Rosa coloca tudo isso para dizer que a vida humana é isso também. E ele propõe uma ideia de maniqueísmo, né? De que não é uma a divisão do mundo não é entre o bem e o mal, mas é tudo isso misturado como um diabo na rua no meio do redemoinho. Não sei, em certo momento, assim, o Guimarães Rosa é um... Eu olho muito ele, eu estou estudando meu mestrado sobre ele, olhando ele como um intérprete do Brasil, né? Para dizer que o ser humano se forma, não na metrópole, mas se forma muito mais no sertão, né? Essa é um pouco a minha ideia. Vamos ver se eu vou conseguir defender isso, acertar sobre isso. Mas não me parece, às vezes, também um pouco, olhando um pouco para a história do Guimarães, os outros textos dele também, em certo momento, assim, um olhar de aceitação dessa realidade, é isso mesmo, né? Talvez um pouco de... Não digo que ele não tenha utopias, não tenha sonhos, né? Pela própria história dele, de vida dele, mas talvez um posicionamento, em certo momento, dizendo a vida é esse sertão, acho que não tem muito o que fazer. O sonho, talvez, da elite seja a metrópole, mas a realidade é um sertão. Não sei se a professora pode comentar um pouco sobre isso, se faz sentido ou não também. Estou pensando. Eu não concordo com uma coisa, que uma das coisas que você falou, que o livro é maniqueísta. Absolutamente não, mesmo, absolutamente não. Né? Se você analisar toda a linguagem, a sintaxe, as frases, cada vocábulo, cada interligação dos termos, você vai perceber que existe uma dúvida existencial ali no livro. É uma dúvida que percorre o livro inteiro. Tudo é ou não é, ou tudo é e não é. Não há maniqueísmo aí. Está tudo misturado dentro do homem. Se está misturado dentro do homem, está misturado dentro dos homens que vivem em coletividade, não é? Então, é essa a impressão que não é impressão, é uma certeza, que ele não tem um viés... eu não concordaria com essa crítica de jeito nenhum, que ele tem um viés maniqueísta. Não acredito mesmo. Ele problematiza, inclusive eu acho que ele problematiza o maniqueísmo, tá? Eu acho que é isso que ele faz. E outra coisa que você falou, eu acho que sim, que está certo. A gente não pode esquecer que a leitura é um privilégio, né? Sempre foi um privilégio. E quem, aqui no Brasil, bom, em outros lugares também, só que antes, né? É um privilégio, porque sempre quem lia era muito pouca gente. Sempre quem, a partir de leituras, fazia suposições, ilações, projetos, construía utopias, vamos dizer assim, né? Falando bem geralmente. Então, eu acho que assim a gente pode transpor essa sua afirmação de que tudo se resolve na metrópole e o resto é colônia. Eu acho que ainda é assim, viu? Não sei se foi exatamente isso que você falou, mas eu acho que ainda é assim.
E agora eu vou introduzir uma coisa que não tem nada a ver com o Grande Sertão Veredas e com nada. A capacidade de leitura está acabando agora, por causa dos novos meios de comunicação, né? Se houve uma transformação muito grande quando inventou a fotografia, depois quando foi inventado o telégrafo, depois quando foi inventada a televisão, depois o computador, tudo isso foi substituindo práticas de leitura que eram muito mais acuradas do que hoje, mesmo que fosse para uma elite, né? Depois que a cultura se democratizou, vamos dizer assim, né, com a instituição de um sistema escolar público, etc. e tal, a gente tem muito mais leitores possíveis. Mas eu acho que houve uma ruptura de novo com a invenção desses novos meios de comunicação, computador, redes sociais, etc. Não se lê mais como se lia antes. Imagina que você vai pedir para um aluno seu, lá de graduação, como eu li, para ler Grande Sertão Veredas, para fazer um trabalho no fim do curso. Não, ele vai pegar a inteligência artificial agora. Percebe? Eu percebia isso já nos meus alunos de graduação, que eles se baseavam muito em... Não tinha ainda nada disso. Era o aluno lá fazendo o trabalhinho dele. Eles se baseavam muito em resumos, os livros didáticos foram mudando cada vez mais, agora mais resumo, mais imagem, quer dizer, enfim, percebe? Então, eu acho que se você lidar com essas coisas, com essa ideia, né, que parece que é o centro da sua pesquisa, acho que você vai ter que levar para hoje essas considerações que eu fiz agora, tá? Eu acho que o Brasil pode virar um grande sertão, viu? Em termos de leitura, conhecimento. Porque tudo vem pela tela, tudo vem aí. Eu vejo os meus netos, sabe? Eu vejo. É observação empírica. Para mim, isso é muito grave. Não sei se era exatamente isso que você perguntou, mas, enfim. Tá bom? A Vivian levantou a mão. Pode se manifestar, Vivian. Milande, prazer em te ver pessoalmente. Prazer é meu. Pessoalmente, né, virtualmente, tá dizendo. Eu ouvindo um pouco do Rodrigo, do Cleiton e da resposta da professora Tânia, o que eles colocaram, eu consigo responder a minha amiga Maria Clara, porque eu também fiquei intrigada com o que ela colocou aqui, da questão da adaptação da peça e ser numa favela. Mas ouvindo a professora Tânia agora, mais especificamente essa resposta dela ao Cleiton, pensando pelo lado que a leitura é um privilégio, né? Poucos têm condição, ou até mesmo a época que foi escrito o livro, tinham condição de entender, né, essas metáforas, essa profundidade dessa leitura da realidade, né, que Guimarães fez, e essa denúncia, essa maneira de colocar a realidade questionando, né? Mas questionando de uma maneira mais profunda, até muito lúdica, como a professora falou. Eu também não entendi, Tânia. Eu também, quando eu li, eu falei, meu Deus! Mas como é que eu vou ser professora de literatura se eu não estou entendendo isso aqui? Então, aí, pensando agora, assim, não estou fazendo defesa não, tá, Clara? Mas, assim, pensando por esse lado, né, mais sociolinguístico da coisa, talvez seja justamente por isso, porque onde a gente tem a população mais prejudicada na questão de letramento, em todos os letramentos, seja o letramento linguístico, social, e né, por aí à frente, todos os letramentos, na favela. Na hora que você falou, claro, eu pensei assim, poderia também ser um condomínio, mas num condomínio não tem, é o contrário. É o contrário, porque eu pensei assim, se fosse só crítica por crítica, mas não, para atender nesse aspecto que a senhora colocou, que o Cleiton levantou e o Rodrigo também. Então, eu acho que é isso, nessa pegada, para poder ter uma similaridade, se é possível, né, com o contexto da época, com o contexto, porque era no sertão, né? Como o Cleiton colocou essa coisa de metrópole e o isolado, né? Então, que de certa maneira é isolada, aí me fez lembrar Cidade Partida,
sabe? Me fez lembrar algumas outras leituras que eu fiz. Eu queria agradecer, que está um sábado maravilhoso. Já estou aqui assim, gente, o que eu estou fazendo na minha área? Eu tenho que voltar para a literatura. Estou fazendo o que na gestão pública? Falei isso com a Vivian agora. Que bom que você gostou. Eu acho que o que você falou tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Lembra que eu falei? Não adianta, o sertão está aqui. Só que agora ele tem outro nome, se a gente pensar só em termos de metrópole. A favela é o sertão brasileiro hoje em dia. Se bem que o sertão verdadeiro também está lá, né? Não vamos, o Brasil é um país enorme, absolutamente grande, e não dá para pensar como se fosse uma Holanda, né, por exemplo, que é a metrópole em si. Não dá, e lá não tem favela. É isso mesmo. Eu concordo com você. Pode voltar a fazer letras, é bom. O professor Tânia tem uma última mãozinha levantada aqui, que é o Antônio Carlos Aleixo. Tá bom. Pode falar, Antônio. Bom dia. Então, sobre essa questão que a Maria Clara levantou e que a gente acabou polemizando um pouco aqui, o Márcio Postman, ou Pockman, não sei, depende de quem pronuncia, ele tem falado já algumas vezes agora, e acho que ele colocou isso já em 2 livros dele que eu li recentemente, sobre o novo jagunçismo. E quando ele faz a análise da situação que o período que ele chama de neoliberalismo e sobre a situação do trabalho no Brasil, ele vai registrar essas mudanças que aconteceram nesse Brasil sertanejo e que há um deslocamento desse jaguncismo, então, para as grandes cidades, e ele chama de neojaguncismo, novo jaguncismo e tal, que é uma fonte de recursos. É um emprego no litoral, ele chama, né? Porque ele vai chamar de litoral. Então, é um deslocamento desse grupo social para as grandes capitais, e salário, fonte de vida, né? As pessoas ganham para compor esse novo, uma função que, na verdade, não é a nova, mas é a que continuou, né? Então, é isso. É só um comentário, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Maria Clara colocou, dessas releituras e reescrituras, que de fato são outros textos, eu concordo com outros textos mesmo, né? É isso. Eu teria algumas questões para colocar também sobre os textos, mas eu entendo que daí nós estaríamos adiantando algumas coisas, né, Miliandre? Não sei se eu acho que não, né? Melhor. Acho que a gente vai distribuindo, né? Porque tem ainda 8 encontros, e a gente também está perto do meio-dia, a gente podia manter sempre o meio-dia aí para não estender. Mas acho que a gente ainda vai passar bastante por livro e tem essa oportunidade. Tânia, obrigado. Eu concordo, viu? Concordo com tudo que você falou. Eu acho que é isso mesmo. Tem um paralelismo muito forte entre essas coisas. Muito. Acho que causa e consequência. Mais ou menos. Vamos assistir, a gente volta para comentar depois que estrear. É melhor assistir, né? Porque senão a gente se antecipa com a história da Barbie também. Então é melhor assistir o filme e ver direitinho, depois a gente faz os comentários. Deixa eu só fazer uma observação final relacionada a tudo que a gente falou depois, né? No final do livro tem o sinal do infinito, né? Ele coloca travessia e tem o sinal do infinito. É verdade. Dependendo da leitura que você faz, o sinal, dependendo não, todas as leituras que você pode fazer, o sinal do infinito quer dizer que tudo continua. Então, nesse sentido, tanto no sentido social, como no sentido metafórico, no sentido religioso, qualquer um, tudo continua, é infinito, sabe? É isso.
Eu nem tinha me ligado ali no sinal do infinito. Inclusive, aqui na minha parede bordada tem o infinito bordado e também não tinha me ligado nisso. É isso, bem. Muito obrigada, Tânia, pela fala. Imagina. Foi, assim, muito primorosa mesmo para apresentar esse livro e abrir com chave de ouro esse ciclo, que ele tenha uma vida longa e que a gente possa se encontrar nessa e em outras leituras. É uma forma também de resistir, né? Uma leitura, a gente está vivendo num ritmo muito acelerado, de leituras muito rápidas, Sim. Às vezes a gente não para nem para interpretar, interpreta equivocadamente porque leu correndo, e ao você assumir esse compromisso de ler um livro de 600 páginas, escrito em 1956, no tempo de hoje, eu acho que é um ato de resistência também da nossa parte. É mesmo. Queria agradecer de novo, né, a todos os envolvidos, todo mundo que assumiu esse compromisso de enfrentar essa leitura e sempre colhendo os maiores frutos, né, dela. Lembrar que dia 26 de abril é o primeiro encontro com a leitura do livro. O Cleiton vai ser o mediador. Eu vou pedir para o Cleiton ficar um pouquinho no final, só para a gente alinhavar algumas coisinhas sobre o próximo encontro. E o site, a gente foi colocando muitas coisas lá, então, se vocês puderem explorar, está tudo lá. A tabela do Cleiton, se você tem uma edição ou tem outra, dá para ler um livro, porque o texto é o mesmo, só vai mudar o número de páginas, né? Tem uns acréscimos nessa última edição, a capa é linda, tem todo um projeto de confecção da capa, com as bordadeiras, de Coisasburgo também, enfim. E tem lá a Fortuna Crítica, né, que tem muitos textos sobre o livro, então vale a pena. Mas se você tiver outra edição em casa, não vai ter problema de ler também, né? Esse não é o problema. E aqui na página do Teams, você vai em equipe geral, tem lá arquivos, eu coloquei todas as edições que eu consegui baixar, e mais outros livros do Guimarães. E aí a gente vai fazendo isso com outros autores ao longo dos ciclos. E acho que é isso. E marcar esse encontro para o dia 26 e agradecer imensamente a todos vocês, a Tânia, por essa fala tão primorosa. E eu queria tirar uma foto para a gente registrar, né, professora Tânia? Vai lá, eu estou fazendo os prints aqui, mas ficou tudo meio... Quem puder tirar também, eu te passo. Atenção. Obrigada, viu, pessoal? Foi ótimo. Eu também adorei falar com vocês e percebi que talvez eu tenha conseguido introduzir uma visão um pouco diferente, né, daquilo que vocês estavam procurando. Mas, enfim, acho que foi legal. Obrigada. Até. Obrigada. Bom sábado a todos. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau. Miliandre. Alguém me chamou? Maria. Eu, Andréia. Não, Andréia. Andréia. Só falar uma coisa, eu não estou conseguindo... Andréia, posso. Andréia, liga a câmera aí para eu te ver. Tá me vendo? Oi. Estamos parando a gravação.